Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho de gestão de pessoas? Hoje eu vou falar sobre o feedback no processo de integração do novo colaborador. Nós já falamos anteriormente da importância que tem nós termos um time que performe como, uma equipe que performe como um time. Nós falamos das habilidades técnicas que a gente precisa observar quando vamos contratar uma pessoa, mas também falamos das habilidades comportamentais, ou seja, as não técnicas, que são muito importantes para que verdadeiramente essa pessoa entre na nossa empresa e tenha essa performance como um time junto com os nossos outros colaboradores. Nós falamos também das soft skills, que são o que é o nome dado a essas habilidades comportamentais, que nós temos que observar no colaborador, mas que antes disso a gente tem que nos observar para saber a que ponto nós também temos essas habilidades desenvolvidas ou quais nós precisamos ainda desenvolver para que esse recrutamento, para que essa seleção dessa pessoa seja feita de forma a garantir o sucesso que a gente espera. Bom, dito isso, vou entrar no tema que é o feedback no processo de integração. Normalmente, nós fazemos a parte mais simples desse processo de integração, ou seja, colocar a pessoa inserida dentro da empresa, falando da visão, da missão, dos valores, apresentando os departamentos, as pessoas com as quais ela vai trabalhar, da importância dela do trabalho dela como um todo. Nós fazemos todo esse processo e colocamos a pessoa lá na função dela, para que ela possa trabalhar, né, desenvolver a função dela. Se tá tudo bem, se não acontece nenhum problema, nada, ótimo, vida que segue, a pessoa tá contratada. Só que isso é um engano, que se realmente nós quisermos que esse colaborador performe com a gente como um time, a gente precisa dar essas condições e para isso a gente precisa ouvir essa pessoa, saber dela, como está sendo o trabalho dela, como ela está sentindo esse trabalho, o que aconteceu nesse período de bom, de ruim, se dentro daquilo que ela vem desempenhando tem alguma coisa que precisa melhorar e ao mesmo tempo nós passarmos para ela o que é que a gente observou nesse período em que ela esteve nos seus primeiros dias de trabalho. Algumas coisas são importantes aí que a gente não pode esquecer, que é o seguinte. Primeiro, a pessoa ela vai estar muito preocupada em satisfazer as expectativas que nós temos dela. E muitas vezes pode ser que até ela nem fique tão à vontade para falar. A segunda é que não só ela está integrando a nova equipe, mas a nova equipe também está recebendo essa nova pessoa, está se acostumando com ela. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande nesse processo, de sondarmos o que está acontecendo para podermos dar esse feedback de forma assertiva, sabermos ouvir o que ela tem a nos dizer. E para que isso realmente fique efetivo, é importante que isso tenha uma frequência semanal, quinzenal, não esquecendo que esse processo seletivo, ele começou com a entrevista, mas ele só vai terminar dali a 90 dias, que é o período que legalmente a pessoa está em experiência, em que ela está experimentando a empresa e a empresa está experimentando ela, vamos colocar assim, dessa forma. Então não é um processo que acaba ali no momento que você coloca ela para trabalhar, você tem todo esse período, não é? Então, muitas vezes nós, por sermos pessoas que desempenhamos vários papéis dentro da empresa, às vezes a gente negligencia essa situação. Se tá tudo bem, ok, se acontece alguma coisa, aí sim a gente vai falar, mas não pode. A gente precisa verdadeiramente criar um processo em que a gente dê esse feedback, como fala, frequente para essa pessoa, a gente possa ouvir dela também, a gente possa analisar a empresa como um todo para saber se está tendo verdadeiramente essa aderência, tá? A respeito de como darmos o feedback, isso é um assunto que já falaram, né, do tal feedback sanduíche, enfim,
O que eu pesquisei e achei bacana é um feedback simples nesse momento, em que você vai pesquisar se houve alguma situação que precisa ser colocada, observar quais os comportamentos que tiveram aí a respeito dessa situação e verificar qual é o impacto disso, né? Então a gente vai levantar a situação, seja ela boa ou ruim, ver qual foi o comportamento da pessoa nesse sentido e ver também, conversar com ela a respeito do impacto que aquilo teve como um todo, né? Essa é uma forma que eu vou até estudar um pouco mais, eu vou ler um pouco mais a respeito dessa situação do feedback nesse processo, sem esquecer, óbvio, que a situação de feedback ela não é só para o colaborador que está entrando, em sim para toda a equipe. Então é isso. Hoje a preocupação maior era essa, o feedback no processo de integração. Vamos pensar a respeito disso. Até mais.